Ok. Mas ainda não temos ninguém, mas vamos lá. Estudantes, docentes, profissionais da saúde, boa tarde. Dando continuidade à programação do segundo dia do primeiro Encontro Nacional de Educação Interprofissional em Saúde, Diálogos sobre Práticas Colaborativas, damos início à palestra Prazer, sou um profissional de saúde, diálogos sobre competências específicas. E para tratar sobre o tema, está presente a professora doutora Clélia Maria de Souza Ferreira Parreira, da UNB. Professora, acho que ainda não tem ninguém olhando nossa live. A senhora quer esperar um pouquinho? O áudio. Pode ser, se não tiver. Começaram a chegar. 7 pessoas. Ótimo. Maravilha. Deixa eu só chamar aqui. Certo. Professora Clélia Maria de Souza Ferreira Parreira possui graduação em Pedagogia, mestrado em Educação, doutorado em Psicologia pela Universidade de Brasília e pós-doutorado pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, Botucatu. É professora adjunta da Faculdade de Ceilândia da Universidade de Brasília, onde foi coordenadora do curso de graduação em Saúde Coletiva. Foi coordenadora do Núcleo da Agenda Ambiental, do Decanato de Extensão, membro do Grupo Gestor do Projeto de Pós-Graduação Fortalecimento do Ensino na Saúde no contexto do SUS, uma proposta interdisciplinar na Universidade de Brasília, na região Centro-Oeste, resultado de uma parceria da Faculdade de Ceilândia e do Instituto de Psicologia. Foi coordenadora do Programa de Educação pelo Trabalho em Saúde, PET Saúde, em Vigilância à Saúde, coordenadora adjunta do Pró-Saúde Ceilândia e atualmente coordena o PET Interprofissionalidade. Foi membro titular do Colegiado de Graduação da FCE e do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, da UNB. Tem experiência nas áreas de educação, psicologia e saúde, com trabalhos e experiência em formação, educação e comunicação em saúde, promoção da saúde, docência, educação popular, psicologia da saúde, interprofissionalidade e formação em saúde. Que currículo maravilhoso, professora Clélia. Um prazer estar com a senhora. Gente, informamos que as perguntas poderão ser feitas pelo chat e serão repassadas pela equipe logística, ok? Para a professora responder nos momentos finais. Bom, professora, fique à vontade. Pode começar assim que quiser. Muito boa tarde, Maiara. Agradeço muitíssimo a acolhida, o convite. Eu disse antes e repito, os agradecimentos que a gente faz, eles nunca são protocolares, né? Compartilhar, ter espaços de troca, são sempre muito importantes, então esses convites, eles são prontamente aceitos, porque são espaços muito necessários, ainda mais agora, nós estamos com um projeto novo, né, uma indução que mexe tanto na reorientação da formação, e tivemos uma pandemia nesse intervalo, então, achar os caminhos, espaços para os encontros. Parabenizo demais a vocês pela iniciativa, venho acompanhando, e estou muito contente com as pessoas que eu tenho ouvido, com as discussões que vocês têm possibilitado. Então, eu que agradeço bastante, né, ao convite e à oportunidade. Então, vocês me deram uma tarefa que eu gostei muito, né, pensar a profissão, ainda mais eu, que sou uma prova viva de como a área da saúde, a saúde coletiva é amigável, é agregadora, porque eu não sou profissional de saúde de formação, né?
eu sou pedagoga, mas que atuo na área da saúde desde que me formei. Então, falar das profissões e dizer prazer, estou aqui, eu achei um desafio muito interessante e gostaria de fazer algumas provocações a partir desse tema que vocês me deram, né? Agora há pouco, inclusive, tive a satisfação, acompanhei uma parte da apresentação da professora Marina, que já trouxe muitas contribuições sobre o nosso tema e o debate que nós vamos fazer, porque ela avançou ao falar de integralidade naturalmente, e é esperado, até pelo aporte e a experiência que ela tem, ela trouxe discussões importantes sobre o papel das profissões e as contribuições que nós podemos, a partir das práticas dessas profissões, incrementar ou implementar o que chamamos e defendemos como cuidado integral e atenção integral. Da mesma forma, ontem, na abertura, também assisti o professor Marcelo e o professor Regis, que fizeram todo um apanhado, né, do movimento nacional e mundial sobre educação interprofissional e a prática colaborativa. Então, eu estou muito à vontade para não ter necessariamente que retomar alguns temas ou de pontuar algumas coisas, já que me foi dado esse lugar de ser depois dessas pessoas que tantos aportes trouxeram para essa discussão do campo interprofissional. Eu vou trazer aqui com vocês um material que eu preparei para a gente conversar um pouco, né, a respeito do que seria esse prazer ser um profissional de saúde, né, o diálogo sobre as competências específicas. E o desafio que eu gostaria de trazer, espero que vocês me acompanhem e concordem, né? Talvez ele fuja um pouco a expectativa que alguns de vocês têm, mas eu gostaria de chegar num ponto que eu acho que nos insere, nos coloca todos juntos, né? A primeira coisa é falar um pouco sobre profissão, ocupação e carreira. E essa ampliação, ela faz muito sentido para nós, né? Quando discutimos interprofissionalidade. Nós temos um conjunto de pessoas que, por profissão, estão na saúde, por profissão, cuidam dos outros. Mas nós temos pessoas que, independente dessa profissão, ocupam determinados lugares, determinados, inclusive, espaços. Alguns desses profissionais não atuam como profissional em si, mas são gestores de unidade. Eles são preceptores, fundamentalmente, na formação de novos profissionais. E alguns desses profissionais, eles, independente, inclusive, da ocupação que tem, eles escolheram uma carreira. Muitos de vocês são professores universitários, é uma carreira docente. Então, eu queria começar falando da profissão de forma ampliada. Uma profissão que nos coloca no Sistema Único de Saúde, mas que em algum momento nos coloca em determinados lugares, espaços de ocupação, ou nos coloca diante do desafio de assumir determinada carreira, que não necessariamente ela está vinculada ou exclusivamente centrada na assistência, mas que a partir da assistência me ajuda a formar os novos profissionais. Então, o primeiro desafio é esse deslocamento. Pensar uma profissão que não é só aquela profissão original, mas a partir de onde que eu ocupo e que eu me coloco como um conjunto de atividades que me foi permitido exercer por ser esse profissional. E essa profissão que a gente tanto fala, ela parte de uma formação que ela vem sendo oferecida por instituições formadoras. E nessas instituições você tem um conjunto de exigências que são necessárias para que eu reconheça um curso que forma um profissional de saúde e que ela não é só
feita ou construída com base em conteúdos muito específicos de cada profissão. Então, já queria começar abrindo um pouco isso, né? Você tem uma profissão quando você aprova um curso, né, para ser oferecido numa universidade, por exemplo, de onde originalmente eu venho, como também vocês, né, a Federal do Maranhão, nós temos uma série de exigências que são próprias, regimentos internos dessa instituição, nós temos as diretrizes curriculares nacionais de cada um desses cursos, nós temos algumas diretrizes que são nacionais e que independem da formação específica que nós precisamos incorporar, nós temos escolhas de modalidade, se essa formação é bacharelado, licenciatura, quanto tempo dura, como que eu garanto que nessa formação, independente de como eu respondo por isso, se eu dou conta de incluir determinadas políticas, né, que já são consolidadas, algumas exigências nacionais de formação que independem disso. Então, quando a gente fala profissão, nós estamos falando de muito mais do que aquele domínio e conhecimento técnico específico. Eu queria começar abrindo um pouco isso. Nós falamos de profissões, no caso da saúde, que funcionam, operam, que estão sendo esperadas, né, por um sistema único de saúde que tem um desenho que tem uma estrutura matricial. Na própria professora Marina, disse o SUS é interprofissional, né? Antes de qualquer outra discussão, o SUS já tinha um desenho que se mostrava necessário, mas que exigia, por exemplo, um desenho mais matricial, que mais equipes pudessem trabalhar e pudessem pensar propostas, né? Desenhos. Algumas são a próprio apoio a outras equipes pelo nosso modelo, né? Que é o modelo mais de atenção à saúde. Então, como que eu começo a pensar essa profissão, antes mesmo de começar a discutir nesse desenho interprofissional, eu começo a pensar essas profissões para que melhor ter um sistema de saúde que já sinaliza para uma forma em redes, para uma forma, inclusive, de funcionamento e organização, que já sinaliza para um perfil de equipe, um desenho de preparação e de formação, que, inclusive, resultou, como vocês conhecem, numa proposta de uma política que desse conta dessa complexidade. Pensar uma educação e uma aprendizagem que não se desse só no espaço formativo, institucional, de ensino, mas também no trabalho, mas também no serviço. Então, no nosso caso, nós temos já o que é bastante amigável para pensar a profissão, que nós temos um desenho estruturante de trabalho que é em equipe. E essa equipe, ela já supõe que ela é necessária porque ela é quem melhor responde de forma segura e organizada ao cuidado das pessoas, né? E esse trabalho em equipe, que ele tem uma natureza dentro do sistema multiprofissional, porque as equipes mínimas, elas já se compõem, né, de diferentes profissões, ela pode nos ajudar a pensar esse trabalho desses profissionais desde diferentes perspectivas. Nós temos uma perspectiva que é mais interdisciplinar, onde você tem, olha, como que eu garanto que os aportes das diferentes disciplinas e do conhecimento acumulado em cada uma delas me favoreça, né, na organização de resposta, de cuidado. Uma perspectiva transdisciplinar que é exatamente extrapolar os próprios conhecimentos disciplinares, que são ricos, que são importantes, mas que eu preciso ir além deles. E a perspectiva interprofissional, que é essa que motiva esse evento, e é o que, inclusive, eu entendo que é a provocação que vocês fazem, pensar as profissões, mas desde uma perspectiva interprofissional. E essas profissões, todas elas, nossas profissões, elas são profissões regulamentadas. Nós temos um histórico
de formação dessas profissões, que, inclusive, renovados a cada proposta de diretrizes curriculares, tivemos em 2002 praticamente todas as diretrizes dos cursos, né, que formam profissionais de saúde, elas foram lançadas, com mudanças importantes, dessas de 2001 e 2002, algumas, inclusive, já foram revistas, já foram modificadas, mas elas são regulamentadas, né? E essa regulamentação, ela requer, exige uma série de requisitos que são próprios da formação, mas que tem também uma relação muito estreita com a atuação desse profissional. Então, você tem uma série de condições de exercício da atividade profissional, que são sempre muito preservados e esperados, né? Você tem, inclusive, funcionando junto com essa regulamentação, alguns aspectos muito relacionados aos grupos que dominam, num bom sentido, né? Vou falar nesse primeiro momento, né? Esse campo, que é como que os grupos de empregadores, como que os grupos que são consumidores, em tese, né, dos serviços que são ofertados, como que tipo, que movimento, né, é necessário, qual é a dimensão desse campo de trabalho para dar conta disso, né? O Brasil teve recente muitos movimentos nesse sentido, né, de qual é a necessidade das diferentes profissões para dar conta da realidade de saúde no Brasil. Tivemos um momento em que se verificou concentração de determinadas profissões em determinadas regiões, né, ausência de determinados tipos de recortes profissionais em determinadas localidades. Então, por isso é que a gente pensa a profissão de uma forma mais ampla, mas nós falamos de profissões que têm histórias muito diferentes, que têm tradições, que têm, inclusive, tempo de existência maior. Nós temos algumas dessas profissões que elas já vêm sendo consolidadas por meio de diferentes formas, né? Não só reafirmada socialmente, no seu valor, na sua necessidade, mas como prática de exercício profissional regulamentado e reconhecido. A partir disso, não é gratuito, assim, não é uma exigência, né? Mas você tem se pensar até em que momento que essas profissões passaram a contar, além da sua própria prática e exercício, contar com conselhos, contar com sindicatos, com associações, que tivessem também, cada uma à sua medida e na sua forma de contribuição, né, pensar essa profissão, esse profissional atuando. Então, são muito diferentes. Essas diferenças de tempo de existência, de atuação, elas também fazem diferenças quando você tem uma equipe composta, consolidada. No caso, eu venho de um curso de graduação que ele é muito recente, o primeiro curso de formação profissional no nível superior, que é esse curso que eu participo e represento, ele é de 2008. Então, você imagina uma medicina que tem um exercício profissional reconhecido no Brasil em 1932 e uma outra profissão que é de 2008. E como que essas histórias e esses profissionais se relacionam, operam dentro de um sistema. Nós temos uma resolução do Conselho Nacional de Saúde, que ela é de 98, já tem revisão, né, mas eu trago ela como marco, que reconheceu quais são as profissões de saúde que têm formação superior e, portanto, elas têm, para além desse reconhecimento histórico, elas têm no Conselho Nacional de Saúde essa chancela, de essas são as profissões de saúde. Então, agora já tem o próprio sanitarista como profissional, já acontece, já opera, né? E, de uma forma geral, com pequenas variações, algumas diretrizes se mantêm assim, nós temos as orientações dessa formação que nos chamam a atenção para alguns aspectos, em alguns casos, algumas competências, e em algum caso, recomendações de que as formações desses profissionais os qualifique tanto para atenção à saúde, como para tomada de decisão, para essa capacidade de comunicação,
o uso, né, desse tempo e espaço administrativo que tenha assegurado que ele terá uma educação permanente, portanto, a formação desse profissional não se esgota na graduação, e nós temos algumas mudanças a partir disso, que foi a chegada das revisões das diretrizes, chamando atenção para o que seriam grandes áreas de formação no Brasil. E aí são essas 3 grandes áreas que se expressam de formas, algumas delas diferentes, em cada uma das profissões, mas há um consenso ao redor de áreas que reúnam atenção à saúde, gestão em saúde, a própria educação em saúde. E também, como uma forma não formal, mas que você, ao analisar as propostas de orientação, não só de referenciais de curso, como diretrizes curriculares, alguns aspectos que aparecem muito fortemente no cuidado que se deve ter ao desenhar cursos de formação dessas profissões. Então, assim, essa dimensão ampliada da saúde, a própria construção e natureza social do processo de saúde e doença, uma singularidade que está dada nesse cuidado humano, essa articulação entre aprendizagem e desenvolvimento. Então, como que eu penso esse profissional que aprende a ser profissional e como que ele se desenvolve como alguém que assume, por sua profissão, o cuidado com o outro. Então, aqui a gente tem, nesse caso, tanto na formação, né, das instituições, como também no próprio sistema de saúde, alguns conteúdos que estão sendo reconhecidos cada vez mais como o que a gente chama conteúdos essenciais, né? Assim, o que é preciso? O que a gente considera como sendo relevante para que nos cursos ou nas oportunidades de aperfeiçoamento, de aprofundamento do cuidado, né, que se tem em quão qualificado esse profissional sai desses processos formativos, né? Então, uma das coisas que ficaram muito claras é conteúdo essencial tem a ver com uma necessidade de proporcionar uma integralidade das ações do cuidar, e essa que seria capacidade, né, formativa desse profissional, estou falando aqui do profissional independente de qual profissional que ele é, né? Nós temos um conjunto de ciências, tanto das ciências biológicas como da saúde, ciências sociais e humanas, como as ciências próprias de cada um desses campos, né? Da enfermagem, da medicina e assim vai, que juntos eles compõem o que a gente chama os conteúdos essenciais. E não necessariamente conteúdos essenciais se traduzem em disciplina, né? Nós estamos falando de conteúdos que são necessários e que cada curso, a depender do desenho dessa profissão, vai se traduzir de uma forma diferente. Mas isso tem resultado, e acho que a professora Marina já foi super interessante a abordagem que ela fez, né? Você pode ter essa formação criando, e é natural que se crie uma identidade profissional. A gente é assim que a gente se identifica, né? E essa identidade profissional que resulta não só da nossa formação, mas ela começa até antes, quando eu desejo, ou quando eu espero, ou quando eu imagino ser esse ou aquele profissional, eu tenho uma identidade que ela tem sido uniprofissional, porque tem um barulho enorme. Uma identidade uniprofissional. A literatura nos mostra que essa identidade uniprofissional, que é a que a gente mais conhece, que é aquela em que tem vários valores, identidades que são próprias daquela profissão, que muitas delas, o próprio estudante, ele conhece antes, né? Ele conhece porque resulta um pouco do contato que ele tem com aquela profissão, com a expectativa que se tem com relação a ele mesmo sendo um futuro profissional dessa área, né? Então, você tem uma formação, né, de uma identidade uniprofissional, que é o que está dado. Quando eu faço enfermagem e eu estudo para ser enfermeiro e eu aprendo quase que exclusivamente sobre essa prática, é natural que a minha identidade seja do enfermeiro nesse sentido, né? Do mesmo jeito, eu tenho
como resultado, também a literatura nos ajuda a mostrar que quando eu tenho uma identidade uniprofissional, e aí eu conheço bastante bem a minha profissão, ou aquela que eu desejo, né, me qualificar, é muito natural que eu tenda a ver essa profissão como diferente das outras, mas não no sentido que é verdadeiro, né? Ela não é igual às outras, mas é no sentido de ser superior às outras. Então, é um resultado que eu acho que é muito interessante da gente conhecer e discutir, porque a perspectiva ou a identidade interprofissional, ela diminui essa visão que, em alguns casos, é muito distorcida, que é uma supervalorização daquilo que eu conheço e uma desvalorização daquilo que eu não conheço, né? Então, por isso é que também outros autores dizem, olha, quando eu me isolo dentro de uma profissão, a minha comunicação com as outras fica muito comprometida, fica empobrecida, se é que ela até acontece. Muitas vezes ela deixa de acontecer porque eu desconheço o outro, né? E essa falta de comunicação, para preocupação de todos nós, entre esses profissionais, que são vários, né? Ela tem sido sinalizada, apontada e comprovada como uma das principais causas de incidentes de segurança do paciente, por exemplo, em estudos feitos em mais de um país. Então, esse reconhecimento de que há interconectividade, que há complementariedade de papéis, de atuação, que a gente perde, né, quando tem um modelo de educação uniprofissional, ele ganha lugar e sentido quando eu amplio. E eu penso no valor e o papel das diferentes profissões, não exclusivamente daquela que eu conheço ou daquela que é minha, né? Então, por isso é que começa a discutir a cooperação, né? Então, essa cooperação que a gente tanto fala, ou a prática colaborativa, como a gente muito lê, né? Ela está muito associada, inclusive, a tornar esses profissionais muito mais maduros, seguros, né? Porque conhecem bem, dominam bem sua profissão, mas têm muita clareza sobre também o que é esperado das outras profissões. Por isso, esse investimento em processos de socialização profissional, que não é exclusivamente nossa responsabilidade, porque ele acontece naturalmente, né, socialmente, mas nós temos que ter muita clareza que algumas das escolhas e das definições de quais são as profissões que as pessoas têm, não necessariamente elas vêm da mesma fonte. Alguns estudos mostram para a gente que tem influências da mídia, tem influências, inclusive, de escolhas de profissões que são baseadas em equívocos, em mitos, né, em relatos descritivos de valores de uma profissão que concretamente não se materializa nas relações de trabalho, por exemplo, porque tem uma valorização social que é fluida e que influencia muito em como eu lido com o meu próprio preparo e a busca dessa profissão. E por isso que eu tendo a ter nessa identidade, né, que seria necessária, essa relação. Se eu tenho uma formação que a minha interação, ou durante o meu processo, ela teve um caráter mais uniprofissional ou interprofissional, eu vejo naturalmente essa influência também na prática desse profissional. Então, assim, se nós estamos discutindo a importância de uma ação cooperada, nós temos que pensar na formação desse profissional. Então, eu não tenho como ter práticas uniprofissionais e exigir uma prática interprofissional. Eu preciso que haja essa transição. Se eu não tive na minha formação como graduado, e muitos de nós não teve, em que momento depois da minha graduação, ou quando atuo já como profissional, que oportunidades eu tenho? Então, essa ideia, né, de, olha, como os programas mais focados nessa linha, né, uniprofissional, ela tem resultado na reafirmação dessas identidades isoladas, que a literatura chama, né, uniprofissional. Como que eu posso pensar que socializar do ponto de vista das profissões é mais do que fazer com que um profissional
esteja com o outro, porque a gente tem muitas dessas práticas que não necessariamente resultam numa ação interprofissional, né? Então, mais necessário seria que essa aprendizagem, o exercício prático dessa colaboração, ela acontecesse em diferentes momentos. Então, parte antecede a minha existência como profissional, enquanto eu me preparo. E a outra é quando eu já atuo. E desse caminho do que é uniprofissional para o interprofissional, por exemplo, a gente tem uma série de desafios, né? Primeiro, a gente tem que derrubar algumas barreiras que estão colocadas para isso. Aqui, o evento já discutiu algumas coisas, né? Em alguns momentos, seria bom ter uma disciplina, em outros momentos, é uma discussão mais curricular, em outros momentos, são outros espaços na formação, não necessariamente enclausurado, né, no currículo, mas que eu consigo. O PET é um exemplo disso, né? O PET é uma indução para que esses estudantes, junto com professores, com preceptores profissionais, que inclusive nem preceptores bem são ainda, né? Estão começando a se identificar com esse lugar, mas eu preciso que ele tenha essa dupla identidade, né? Assim, eu tenho clareza qual é a minha profissão, isso não está perdido. A interprofissionalidade não veio para destruir isso. Ela veio para dizer o seguinte: isso é o que você tem, é o que lhe dá especificidade do ponto de vista do campo da sua atuação profissional. Mas você não atua sozinho, então você também precisa desenvolver uma identidade que mostre você operando em conjunto, articuladamente com outras profissões. E isso pede mudanças na formação, porque mudanças no trabalho têm muita relação com essas mudanças a par e passo que se faz, não tem uma resultando na outra, né? Mas elas são muito imbricadas. E por isso, pensar quais são as estratégias que eu quebro, né? Esse resquício de, olha, o tempo que eu atuo com outros profissionais, ou estudante, o tempo que eu aprendo com outro profissional, é um tempo diminuído da minha qualificação específica, como se isso fosse negativo. Isso é um mito, né? Então, como que eu consigo criar estratégias de vivências ou interações que mostram que é ao contrário? Quanto mais eu tenho contato com outras profissões, mais eu reafirmo e entendo a minha própria. E eu consigo, inclusive, diferenciá-la. Então, essa noção de que as experiências interprofissionais, elas devam ser positivas, é porque ela leva a crenças e orientações de natureza mais coletiva, que vai fazer com que eu possa, de fato, criar, oportunizar a experiência de trabalho conjunto, possibilitar um entendimento mais mútuo e respeitoso de que contribuições eu dou, mas que contribuições também o outro dá. Essas competências, que hoje a gente conversa tanto sobre elas, né, que são mais colaborativas, mas simplesmente pensar. E aí a gente precisa aprofundar bastante isso, que em alguns momentos a educação profissional não inaugura nada, né? Ela cria a possibilidade de rever algumas relações. Ela pode possibilitar que eu melhore uma compreensão que eu tenho e que o outro tem de mim, né? Como que eu exploro? Então, como que eu melhoro a prática? E, às vezes, a gente pensa que eu preciso zerar tudo e começar um desenho novo. E isso nem sempre é possível. E nem é o esperado. Eu acho que a incorporação dessa prática, né, colaborativa, ela se dá justamente pela riqueza das diferentes formas e possibilidades que eu tenho ou venho a ter para dar conta disso. Eu lido com culturas profissionais, gente. Assim, cada profissão, ela tem um dialeto. A gente brinca, né, e fala assim, às vezes conversar com profissionais da mesma área é um diálogo que flui. Quando eu converso com profissionais de outra área, às vezes eu desconheço o valor, o impacto daquilo que ele está dizendo, porque ele usa termos, ele tem assim, compreensões de determinadas situações que são distintas da minha. Então, por isso que eu preciso reconhecer diferentes profissões, diferentes culturas profissionais, diferentes status sociais, diferentes reconhecimentos e valores dessa profissão. E aí eu quero que essa pessoa entre de forma colaborativa, num acordo,
eu preciso ter um pouquinho de cuidado com isso. Tem vivências e são, de certa forma, oportunidades que essas diferentes culturas profissionais possibilitaram, que o isolamento é o grande valor. Por isso, às vezes, você tem, em algum caso, até alguma resistência da prática colaborativa, como diz, olha, isso não tem muito a ver com o que eu faço, né? E essas competências, que a gente não vou parar nelas, até porque todos vocês conhecem, só para lembrar que a maioria das competências, que são as ditas colaborativas, elas não têm absolutamente nenhuma relação com os conhecimentos específicos de cada profissão. E essa, além disso, ela incorpora, para que eu, de fato, desenvolva essa competência, ela incorpora esse cidadão, que é o paciente, que é, né, a pessoa com quem se lida, que vem com necessidades que são muito próprias, que tem preocupações físicas e emocionais que eu desconheço, que passa a se envolver, inclusive, com recomendações que eu faço, que passa a pedir, a tomar decisões a respeito daquilo que lhe ajuda ou que ele precisa aderir, que requer uma confiança naquilo que eu digo, que eu faço, não importa qual é a minha profissão. Então, eu estou começando a incorporar, não só conhecer a minha profissão, e aí conhecer a profissão do outro, mas incorporar um novo conhecimento, que às vezes muito negligenciado, que é o que essa pessoa, para quem a gente dedica nosso tempo e nosso cuidado, o que essa pessoa tem a dizer sobre ela mesma, sobre até o cuidado que ela recebe, né? E é uma das possibilidades de avançar nisso para discutir profissões, certamente, e aí é minha provocação de agora, é a gente pensar numa formação que seja uma qualificação para docência. Nós temos no Brasil um ensino que ele tem uma hierarquia, quer dizer, o ensino ele tem um valor menor do que a pesquisa. A gente vê na própria instituição formadora uma pessoa com qualificação na pesquisa, não necessariamente na docência, ela tem uma facilidade enorme, né, para entrar e transitar e operar, e, de certa forma, essa percepção, né, de que a docência acontece, né, como nós somos trabalhadores, e por isso essa ideia, né, de o ensino ser valorizado, a formação ser reconhecida é mais do que um ato político, é um ato necessário, estratégico, porque essas profissões que nós vamos discutir daqui a pouco, elas saem desse lugar, qualificadas ou não, e nós temos uma série de ilusões que os autores chamam como ilusões mesmo, a palavra que alguns autores usam, né? Nós somos profissionais de saúde que formamos outros profissionais de saúde, e nem sempre profissionais da mesma profissão que nós. E nós temos a ilusão, né, de que o saber disciplinar é o que resolve, nós temos a ilusão de que o domínio didático ele é o suficiente, nós temos a ilusão de que saber pesquisar me torna um bom professor, eu tenho a ilusão de que manejar uma turma, uma classe, me faz um docente de excelência, e, acima de tudo, eu tenho uma ilusão de que o que eu sei sobre educação, a vivência que eu tive, me torna alguém com domínio de saberes pedagógicos, o que não é verdade. Então, nós temos aqui um lugar que nós, profissionais de saúde, e aí eu queria colocar vocês nesse lugar, não só os professores, né? Estou chamando os preceptores também, os estudantes também. Nós temos um lugar que é de formar. O profissional de saúde, quando recebe um aluno em observação, recebe um aluno como um residente, recebe um aluno numa atividade prática, num estágio, ele é o formador, né? Então, por isso que ele ele precisa atentar? Qual o saber da docência que ele já possui? Porque ele lida com isso o tempo inteiro, né? E como que eu consigo qualificar esse saber docente, mesmo sendo médico, enfermeiro, terapeuta ocupacional e atuando lá na unidade básica? Que repertório eu trago? E essa formação desse profissional, seja ele um professor, né, seja ele um profissional,
esse estudante que, inclusive, tem a formação entre pares, que ele ajuda o outro estudante a entender, a se situar, né, com relação ao conteúdo, aquela aprendizagem, eu tenho um desenvolvimento que é pessoal, que sou eu mesma. O preceptor, que se qualifica na produção do seu lugar de trabalho, eu tenho um desenvolvimento que é profissional, então eu qualifico esse lugar da preceptoria, eu tenho um desenvolvimento que é organizacional, que eu posso, o serviço é formador, né? E eu posso fazer essa mesma relação com o próprio docente. Então, por isso que ser docente, independente de ser profissional de saúde, e pensar as profissões de saúde, vai muito além daquilo que a gente costuma dizer, né? Ele vai lidar com o espaço, né, de profissões que lida com a relação humana, portanto, é um trabalho imaterial, ele aponta para questões de valor, de poder, alguns autores chamam a dimensão artesanal do processo formativo, que todos nós, né, temos, e que é uma perspectiva muito subjetiva do nosso lugar de trabalhador, seja profissional de saúde ou docente. Nós temos a necessidade de entender que aqui tem um conjunto de aportes que eu preciso me adaptar e que tem uma natureza mais complexa, existencial, adaptativa. Eu preciso também ter clareza de que todas essas práticas, ainda mais nós que lidamos com o cuidar, né, ela envolve muitas emoções, intenções, valores, maneiras de como fazer, é muito relacional, e por isso ela não é uma ocupação secundária. Quando um médico, um enfermeiro, um fisioterapeuta, que atua como fisioterapeuta, está numa unidade básica e recebe um estudante, ou ele recebe uma pessoa que precisa orientar, precisa, de certa forma, dar uma dimensão mais educativa nesse trabalho, isso não é uma ocupação secundária, não é algo que está fora do meu trabalho, né? A minha profissão pede isso. Então, por isso que eu penso que nós que somos do PET, que independente de sermos, né, termos a profissão que temos, ou estarmos ocupando o lugar que estamos, né, nós estamos numa comunidade prática. É uma aprendizagem entre adultos, né, que pede colaboração, que pede engajamento. E essa comunidade prática, ela nos coloca diante de um papel, de uma formação. Hoje aqui, essa troca, a própria iniciativa da Federal do Maranhão, com esse evento, é criar essa ambiência, né, para que a gente se forme conjuntamente, trocando, discutindo, sendo responsáveis, todos nós, né, por todo esse desenho novo de modelo de organização dessa profissão, que vai se alterar a partir dessa experiência que nós estamos tendo, né. Então, essa ideia de que, olha, sempre foi um pouco relegado, é a hora de valorizar, porque a educação interprofissional não se faz com docentes ou profissionais que conduzem esse processo que não têm muita propriedade. Que diferença faz pensar na perspectiva interprofissional? Essa vivência, essa dimensão, né, que nós lidamos, ela não é só metodológico. Eu vou dominar agora a técnica de educação à distância, porque eu vou fazer ensino remoto. Gente, nós estamos falando de uma formação integral. Nós estamos falando de uma perspectiva, de uma identidade que vai além da profissão, porque ela não é uniprofissional, ela é interprofissional. E esse lugar, e esse saber, ele é temporal, ele é plural, ele é personalizado, ele é situado, ele é parte do que a gente chama de uma dimensão educativa do trabalho, que é do professor, mas uma dimensão educativa que é do trabalho do profissional de saúde, porque são essas duas profissões que têm essa mesma perspectiva interprofissional, que não se faz sozinho, né? E por isso, para que eu dê conta, né, alguns autores, eu trouxe vários que dizem de forma diferente isso mesmo, que assim, uma abordagem interprofissional pode até nem ser necessária para se alcançar os bons resultados, né? Ou que nos chegue a ser a melhor resposta. Mas certamente o reconhecimento, nenhuma profissão dá conta de sozinha resolver ou materializar o cuidado que se espera, né? E eu ontem, só para fechar aqui,
depois de uma discussão do Fórum de Graduação em Saúde Coletiva, da Abrasco, com os GTs, né, teve uma discussão muito interessante sobre essa hierarquia, relações de poder entre as profissões, né, e depois, passado uns 2 dias, uma querida amiga que me mandou essa mensagem para o WhatsApp, já posso utilizar, que ela diz assim, olha, eu vou te falar como pertencente a essa categoria de médicos, né? Jamais eles vão abdicar desse lugar. E ela fala assim, olha, o pior é que os profissionais de saúde, os outros que trabalham com eles, e ela fala dela, né, também comungam com essa devoção do saber médico. E ela, que sempre trabalhou em hospitais e depois na gerência, na gestão, né, esteve mais recente agora na atenção básica, diz que não foi diferente. Assim, esse lugar de uma das profissões, quando ela é assimétrica, ela desorganiza todo o cuidado. E ela reordena o lugar das profissões. E é isso que nós precisamos discutir, porque ela diz assim, olha, já perto de me aposentar, eu vi que ainda, como lá, quando eu era estudante, esse lugar do médico ainda é visto como um Deus, ainda mais agora, na pandemia. Isso tudo voltou mais forte, né? E aí eu coloco para a gente debater, falar do lugar prazer, né? Da profissão que eu tenho. Será que nós temos levado em conta essas características, né? De uma perspectiva interprofissional nos processos que a gente conduz, que estão sob nossa responsabilidade? Será que a gente tem relacionado essa nossa ação com essas mudanças que a gente está aqui tanto discutindo e desejando, né? Será que a gente tem considerado também os aspectos que eles não são cognitivos e que estão implicados numa ação cooperada, e a gente acha que eles não têm valor, não têm importância, mas, no fundo, são esses aspectos não cognitivos onde a gente deve trabalhar para que essa lógica das hierarquias, das assimetrias, das relações de poder, elas ficam mais evidenciadas quando eu olho desse outro lugar, do não cognitivo, né? Porque o cognitivo eu vou dizer, não, é porque essa profissão tem valor, é porque ganha mais, é porque tem mercado, mas não é isso que explica. Eu preciso pensar desse lugar, qual é a minha profissão? Que lugar a minha profissão tem nessa rede? Que significado ela tem quando eu conduzo a formação de outros profissionais? E esse era o meu desafio, é a discussão que eu gostaria que nós tivéssemos hoje à tarde, e mais uma vez eu agradeço muitíssimo a oportunidade que a Universidade Federal do Maranhão está me dando com essa iniciativa, bastante oportuna e necessária. Agradeço muito a todos vocês, e agora eu volto para a Maiara conduzir essa parte agora, né, Maiara? Muito prazer, aí, da profissão que eu estou e digo. Professora Clélia, muito obrigada pela sua palestra. Nossa, quanta coisa interessante a senhora colocou aqui, né? Que faz a gente realmente refletir um pouco. Achei muito interessante quando a senhora colocou a questão da docência, né? E como pedagoga, como, né, própria desse assunto da pedagogia, do papel da docência, muito interessante mesmo, né? A gente vê que a interprofissionalidade ainda é um desafio, né? A gente vê isso na prática, é um grande desafio. E assim, com a sua experiência, o que a senhora acha assim quais são os maiores desafios para a gente realmente encontrar isso na prática, a interprofissionalidade, né? O que a senhora tem? Eu tenho pensado muito, aliás, eu acho que todos nós, né? Eu tenho pensado muito nisso, e uma das coisas que me chama a atenção, Mayara, é que a gente precisa um pouco colocar as coisas muito simultaneamente, né? Às vezes eu vejo uma expectativa de que eu preciso fazer uma mudança curricular para depois essa mudança trazer as transformações que eu preciso, né? E muitas vezes isso não é possível, então passa a ser frustrante. E eu fico pensando que a gente tem muitas oportunidades além do currículo, que é bom que a gente traduza isso de forma curricular, mas o que eu estou dizendo é que nenhuma dessas soluções elas vão dar resposta, porque nós precisamos de mais de uma solução para isso. Nós estamos falando de profissões que têm historicamente valores
que não é o curso A ou B que vai mudar, porque na sociedade, você vê esse relato que eu trouxe dessa amiga, uma pessoa que se aposentou, ou seja, está anos atuando, e disse assim, eu saio na pandemia e vejo reficado o lugar de um profissional numa equipe enorme. Ela falou assim, eu achei que estava para trás, e não está, né? Ela está presente. Então, assim, nós temos diferentes frentes, e a sensação que eu tenho é que quanto mais a gente der conta de quais são as diferentes estratégias nas instituições formadoras, nos serviços, né, nas relações, inclusive com o paciente, seus familiares, a comunidade onde ele está, eu acho que a gente consegue ver mais alternativas, inclusive diferentes. Você tem uma realidade na universidade, no próprio campus, na comunidade onde você está inserida, que algumas estratégias serão extremamente eficazes e inoperantes onde eu trabalho. Mas, assim, o seu começo vai ser diferente do meu. Mas o que eu queria provocar hoje é, quando eu falo de profissões que elas resultam no processo formativo. Aí nos implica todos, nos implica os professores, nos implica os preceptores, nos implica os estudantes e a comunidade. Então, eu falei, claro que a profissão, ela é o resultado disso tudo, inclusive de coisas que a gente tem menor governabilidade. A expectativa familiar, ela é uma coisa que a gente nunca vai dar conta de entender ou concorrer, para o bem ou para o mal, né? Eu tenho 2 exemplos que eu conto sempre, era que quando a gente sempre tinha um encontro com os calores, né, na faculdade, era muito interessante, muito rico, porque primeiro que eles estão muito entusiasmados e contam algumas coisas. Então, às vezes, eu dizia assim, olha, professor, meu sonho sempre foi ser fisioterapeuta, né? E eu descobri de um jeito muito estranho que não era a expectativa da minha família. Eu falei, nossa, mas fisioterapia é um curso bom. Eu falei, não, eu sempre sonhei. Mas o meu pai pegou o telefone e foi comunicar à família que eu tinha passado para fisioterapia. A notícia que ele deu foi assim, olha, eu tenho uma notícia ótima. Fulano passou para a Universidade de Brasília. Mas o seguinte, foi para fisioterapia. Eu disse, puxa vida, eu não imaginei que meu pai não achasse tão legal assim. Ele ficou mais entusiasmado eu entrar do que ser fisioterapeuta. Claro que hoje ele é fisioterapeuta, a gente já conversou, tudo resolvido, mas assim, tem uma expectativa aí que, por alguma razão, talvez fosse um definidor de uma profissão ruim para ele. Né? Então, ele não vê o valor na profissão, ele foi aprendendo o valor e superando, inclusive, esse comentário, né? Mas, assim, a gente lida com várias coisas, e às vezes a gente acha que a profissão, ela não nos diz respeito, como se eu não tivesse a ver com isso, como se eu, que sou profissional, o meu papel é acompanhar uma observação, e que isso não é formação, e que isso não é influência naquele desenho, né? Naquele resultado. Então, eu acho que a gente tem que ter essa clareza de que nós lidamos com profissões muito diferentes, com valores, histórias distintas, que esse papel ou valor dessa profissão não se consegue ou aumentar ou diminuir por decreto, e os processos que nos incluem, todos, esse processo, ele não tem uma solução única, não é uma estratégia ótima. Então, assim, quais são as melhores estratégias, inclusive bem pensadas para cada contexto e cada localidade, ou referente a cada uma dessas profissões. Né? Eu tive aluno, dou aula há muitos anos, e eu tive aluno que no primeiro semestre, os alunos de medicina entraram todos com jaleco no primeiro dia de aula. Eu disse, meu Deus, eu tenho a impressão que morri, né? Assim, todos de branco, menos eu. Falei, só eu que estou viva nessa. Mas, assim, o que explica, né? No primeiro dia de aula de uma disciplina que não é instrumental, sequer específica da medicina, porque era um tema, saúde e sociedade, todos de jaleco. Isso tem um significado, isso tem uma importância. Então, esse estudante, ele não aprendeu isso lá, era o primeiro dia, ele já trouxe. Então, esse lugar, esse valor. E aí nós vamos falar de cooperação, de colaboração, e não podemos ser ingênuos a achar que isso não tem peso, ou que isso
nós vamos corrigir ou ajustar com o simples esforço que nós vamos ter nessa formação. Não sei se Verdade. Não, é responde isso sua mesmo, professora. inquietação. Eu já, inclusive, falando alguns relatos pessoais, né, que eu vi pessoas mudarem, né, porque mudaram de curso, né, a personalidade muda, né, e infelizmente eu fico assim, fiquei super triste quando eu falei com uma pessoa e depois percebi que era uma pessoa totalmente Uhum, uhum, diferente, né. Então, esses aspectos socioculturais, infelizmente, parece que estão enraizados, né? uhum, E eu acho que é como você falou, às vezes a gente se frustra um pouco porque a gente quer fazer uma mudança, né? Mas eu acho que tem que ser mesmo aos poucos, a gente tem que estar começando a reverter isso. Quanto mais a gente começa a falar desse trabalho colaborativo, uhum, né? O quanto isso é importante, eu acho que a gente começa a fazer a mudança, assim, uhum. né? Até porque nós não vamos inaugurar isso, né? Essa perspectiva, ela já mostrou alguma relação muito importante, não causa e efeito, né, mas uma relação muito importante entre se eu tenho determinados tipos de oportunidade de trabalho, se eu trabalho numa equipe onde essa equipe interage, onde essa equipe tem espaços de discussão, isso tem uma influência enorme na forma como eu também vou conduzir, como eu vou me colocar diante de situações e equipes que podem não ser assim, né? Então, eu penso que as diferentes profissões e a interprofissionalidade não veio questionar o saber específico das profissões. É importante a gente entender que só é inter porque são diferentes, e aí eu tenho que achar o encontro dessas profissões, então eu não tenho que diluir essas profissões, eu não preciso, inclusive, colocá-las como se elas não tivessem especificidades, ao contrário, elas precisam ter para dialogar, o diálogo é entre diferentes, né? Então, a interprofissionalidade supõe que elas têm funções diferentes, papéis diferentes, mas elas não podem ser assimétricas no valor da importância que elas têm no cuidado. Elas podem ter, por exemplo, dependendo da cultura, algumas profissões têm mais valor do que outras, têm melhor salário do que outra. Isso é um processo natural. O que nós estamos falando não é isso, né? Nós estamos falando disso, é de uma postura que me distancia, que desqualifica o outro, que por incompreensão eu não sou capaz de buscar entender ou conhecer, porque eu me basto, né? Então, é isso que a interprofissionalidade nos provoca, né? Se são diferentes, que bom que são diferentes, como que eles se interagem? E aí é nessa interação, é nessa forma do trabalho conjunto que eu estou dizendo, é bom que ele seja colaborativo, isso é bom para a equipe, isso qualifica e agrega mais profissionais e isso dá segurança para o paciente. E às vezes eu noto que é como se a perspectiva interprofissional, para algumas pessoas que ainda não têm essa propriedade, né, imaginam que é abrir mão de formação específica em favor de uma que não tem a ver com a minha profissão desejada. É como se fosse quase que um desperdício, né? No rigor do currículo, é como assim, meus créditos específicos estão indo para um lugar que não me interessa, né? Mas é uma visão muito interessante e eu acho que qualquer um de nós, professores, preceptores, estudantes, que influenciamos na formação desses profissionais de saúde, nós temos essa responsabilidade de qualificar essa dimensão educativa da nossa relação cotidiana. Eu acho que esse é o nosso grande desafio nesse Ótimo, momento. professora. Ótimas palavras, professora. Professora, nós temos algumas perguntas, tá? Aqui no chat que fizeram. Coloca aqui para mim, por favor, a pergunta. Estava aqui, tiraram. Deixa eu achar aqui, professora. Pronto. Como envolver o usuário no sentido de percepção da abordagem interprofissional ser mais proveitosa que a multiprofissional? Isso. Uma pergunta super interessante, né, porque mostra um pouco
essa necessária diferença, né? Nós já temos uma equipe multiprofissional, e é bom que ela siga sendo multiprofissional, porque o cuidado pede, né, diferentes perspectivas. Mas o paciente, os estudos que nós temos sobre cuidado, tipologia do cuidado, e alguns dos casos, né, que pesquisas disponíveis, não só as que nós fizemos, o usuário é o primeiro a sentir essa diferença. O usuário é o que mais rapidamente compreende, mais do que os membros da equipe, ele percebe. Nós estamos com experiências remotas, de atendimento remoto, né, nesse momento, em que mais de um profissional precisa sentar junto para falar com aquele paciente. Por conta desse desenho necessário agora, né, de resposta, porque a pessoa, nem todo mundo pode ir, ou deveria ir, né, nos lugares, por conta da própria risco de contágio, então se abre essa possibilidade. E a primeira observação que o paciente faz: agora vocês estão juntos. Que bom que agora vocês estão, mais de um, estão cuidando de mim. Sempre aqueles profissionais cuidaram dele, mas era tão fragmentado, vai um, depois o outro, né? E ele não percebia que ali tinha uma equipe cuidando dele. Essa noção, o paciente é o primeiro a perceber. Ele nota essa diferença. Ele sempre soube que ali tinha um médico, tinha um enfermeiro, ele transita bem nas unidades de saúde, ele conhece isso. Mas essa identificação do cuidado, ele é o primeiro a perceber. E é ele que sinaliza. Então, é o que a gente tem, assim, estou radicalizando, mas eu acho que é o que mais entende dessa mudança. O que talvez entenda menos são os que compõem essa equipe, porque ainda tem uma necessidade, até por organização do serviço, que operar essa forma conjunta nem sempre é possível, né? Precisa de condições mesmo, de espaço, né? E de uma própria gestão que favoreça e tal, né? Finaliza nesse sentido. Então, José, a minha resposta é que ele é o grupo que a gente tem menos necessidade de mostrar isso. Basta ter um atendimento interprofissional e ele percebe, identifica e sinaliza essa diferença. Perfeito, professora. Mais uma pergunta: como trabalhar para que o usuário perceba que todas as profissões da saúde são relevantes e não uma classe em si? Exatamente. Eu acho que aí tem uma questão crucial, né? Eu acho que os conselhos de classe têm um papel importante nessa distinção, né? No caso, nós temos as profissões como tal, e é o nosso tema de hoje, né? As diferentes profissões, hoje a gente tem, são muito mais do que 15, né? Mas reconhecidas como profissionais de saúde, nós temos essas 15, né? Essas profissões, ela é muito claramente percebida a depender da minha necessidade, né? Eu tenho uma necessidade de um atendimento ou de um cuidado que eu me dou conta que determinada profissão é mais competente em lidar com ela. Então, esse é um jeito automático de eu valorizar a profissão, né? Então, assim, que momento que o terapeuta ocupacional faz um sentido e ganha lugar e valor para mim, né? É quando eu tenho contato com ele, ou quando eu preciso dele, ou quando eu vejo o trabalho que ele faz, né? Então, eu tenho essa diferente forma de chegar, né? Então, se eu tenho uma equipe que tem uma composição com diferentes profissionais, eu já tenho mais facilidade com que as pessoas vejam essas diferenças, porque na hora de analisar um caso, na hora de conduzir, na hora de acolher, vai ter um dia em que um vai estar mais à frente do que o outro, vai ter um que vai ter uma escuta um pouco mais adequada para o tipo de problema que eu levo. Então, essa diferenciação entre as profissões, ela é preciso, não é que eu preciso apresentar esse profissional para ele precisa existir nessa equipe e operar dessa forma para que eu consiga ver claramente.
Então, a gente vê, eu mesmo tenho umas situações, né, em que você tem uma prescrição médica para sessões de fisioterapia. Eu sou das pessoas que eu penso assim, eu preciso, como médico, recomendar que ele busque um fisioterapeuta. Na medida em que eu falo, você vá para um fisioterapeuta, faça 10 sessões de fisioterapia e volte, o fisioterapeuta deixou de ser aquele que decide quantas sessões eu tenho necessidade de fazer. Deixou de poder dialogar comigo, no meu caso, qual seria a melhor recomendação. Ele chega com uma prescrição de 10 sessões. Ele poderia chegar com encaminhamento médico para o fisioterapeuta, né? Então, na hora que eu vejo essa diferença, um profissional que diz assim, procure um fisioterapeuta, e eu vou atrás, ou fono, a mesma coisa, né? Um fonoaudiólogo, você já vai com indicação para o fono, até porque vários exames de fonoaudiologia ele não pode pedir, né? Tem que ser um pedido médico. Mas eu digo assim, essa prática do cotidiano, do trabalho, é que a gente precisa olhar com mais cuidado, porque é aí que aparece essa complementariedade, aí que também é percebida a valorização de cada uma dessas profissões, quando o próprio profissional reconhece essa complementariedade. E eu acho que nesses pequenos encaminhamentos, análise, decisões sobre casos, né? Isso vai mostrando cada vez mais a potencialidade de cada um e vai mostrando o quanto que elas são complementares, enriquecedoras umas das outras. Então, por mais que eu fale sobre isso, por mais que eu informe sobre isso, a vivência do cuidado é reveladora para o que nós queremos. A Tatiane comenta também, né? Isso mesmo, professora. O grande problema é a prescrição de tratamento fisioterapêutico, né? Visto que o SOL mesmo possui esse papel, né? Isso é como um exemplo, né? Um exemplo dessa relação entre profissões. Eu posso fazer os dois caminhos. Recomendar que procure, que faça 10 sessões, ou dizer, busque um fisioterapeuta. E aí sim eu estou reconhecendo que eu sei o que aquele profissional pode oferecer e é bom o suficiente, inclusive, para decidir qual é a melhor terapêutica. Aí sim, nessa prática, eu já sinalizo para o paciente que ele sabe, reconhece e vê na profissão do outro aquilo que ele é complementar. Ótimo, perfeito, professora. Temos mais uma pergunta. Professora, o que acha de processos de educação do usuário sobre a expertise do profissional, deixando claro ao usuário que compete a este no projeto de cuidado? Isso, eu acho, Maria Cristina, é super interessante. Eu acho que uma resposta que nós temos é muito boa, é a própria construção de projetos terapêuticos singulares, né? Porque na medida em que eu tenho que sentar e discutir, elaborar o projeto terapêutico singular e sento, né, com esse usuário, na verdade eu já estou fazendo ali quase que um processo, né, educativo junto a esse usuário de onde ele está, né? Assim, quem mais se envolveu em pensar o seu caso, quais são as pessoas ou as áreas ou as profissões que foram recorridas. Então, assim, nesse caso, uma das questões que a própria literatura interprofissional já nos desafia muito é incorporar, mas de uma forma muito efetiva, o paciente no processo de cuidado. A gente ainda precisa dar passos larguíssimos nisso, né? Mas sempre se falou, quando a gente fala cuidado centrado no paciente, é diferente do que a gente costumeiramente fala, né? Não, meu foco é no paciente. Educação, a gente tem a mesma coisa. Quando a gente fala o foco é no estudante, o foco é no aprendiz, não é que é para ele que eu vou jogar todas as coisas, né? Eu vou direcionar tudo. É que ele está incluído. Ele está centrado, é que ele está dentro. E às vezes a gente usa a lógica do centrado como se fosse para ele. E tanto em educação como em saúde, o para ele exclui, porque sou eu para ele. Então, é com ele, né? Então, nesse sentido, eu acho que esse desenho, né, do próprio esforço de compreensão do caso e
ter que elaborar o projeto terapêutico mais singular, que seja específico, situado. Eu acho que é um processo educativo importante para o próprio paciente e é um instrumental muito potente para a colaboração entre os profissionais. Isso mesmo, a Maria Cristina complementa aqui, concordo, professora. As mudanças podem ocorrer da prática para os projetos curriculares, sem que as mesmas venham a ferir este último. Isso, porque assim, alguns currículos eles não estão declarados como tal, mas eles são currículos amigáveis a esse desenho. Então, se eu tenho um currículo que ele me permite incorporar determinadas práticas. Agora mesmo nós temos um desafio, né? Você fala assim, ontem eu assisti o próprio professor Marcelo falando da oportunidade que é pensar na curricularização da extensão, né? Que aí é um campo ótimo também de atuação na perspectiva interprofissional, né? Aí eu fico vendo assim, olha, você tem um currículo que cria agora a possibilidade de curricularização da extensão, que é uma coisa que nós extensionistas sonhávamos, né? Equiparar um pouco, diminuir um pouco a disparidade entre ensino, pesquisa e extensão, e aí a solução que as pessoas têm dado é vamos criar uma disciplina de extensão. Eu falei, pronto, já estamos de novo submetidos ao ensino a reboque à extensão, né? Então, assim, o currículo, ele nos permite esse tipo de organização, que ele seja mais libertário, né? Que ele seja mais transformador, e ele, às vezes, ele em si, ele já consegue criar essas oportunidades, e às vezes a gente é que não percebe que essa oportunidade está dada, e que eu posso ousar, inclusive, a pensar diferente, né? Nesse caso aí, nem toda a oportunidade é zerar o currículo por terra e fazer um novo. Às vezes eu tenho que enriquecer, às vezes eu tenho que complementar, às vezes eu tenho que dizer o seguinte, gente, para fazer isso, eu preciso criar um novo espaço, que não é esse enclausurado, né, que é próprio dos espaços mais formais. Eu tenho que pensar o seguinte, o que é conteúdo essencial? Ele precisa estar na formação do estudante, não necessariamente na disciplinar o B ou X, né? Porque senão não tem currículo que dê conta das nossas necessidades, né? De conteúdo interessante, formativo. Uns estão lá na pesquisa, eu tenho que criar pesquisa e abrir vagas e encher essa pesquisa de estudante vivendo isso, eu tenho que criar projetos, inclusive dentro da comunidade, vivenciais, né? E isso é formação, isso é parte, né, do que esse estudante leva. Vários dos estudantes do PET, eu tenho certeza, eles levarão essa experiência que estão tendo como uma das coisas mais importantes do currículo deles. E se você pensar, não está nem incorporado no currículo, mas eles vão ter na memória que o currículo que eles fizeram permitiu essa vivência. E essa vivência foi transformadora. É isso. Quais são as brechas? Onde que a gente pode entrar? E quanto ou quão de nós que, de fato, já vê essas possibilidades? Porque, às vezes, eu tenho a impressão que algumas dessas coisas estão projetadas. Eu tenho um currículo que não existe a palavra interprofissional. O currículo dos cursos de onde eu atuo. E nós temos várias experiências que agora, inclusive, oportunamente, na discussão do PET, os próprios estudantes estão reconhecendo como sendo experiências interprofissionais, que são formativas e que, portanto, em tese, são parte do currículo que eles se submetem quando fazem nesse campus, com essa opção de trabalho. Ótimo, nossa, maravilhosa, professora. É isso mesmo, o PET tem revolucionado muito mesmo. A gente tem experiências até dos preceptores comentando assim que a visão deles mudou, né? Muito legal. A gente finaliza só com alguns mais comentários da professora Maria Cristina, né? Professora Clélia, nós docentes precisamos passar por um processo de amadurecimento e desenvolver generosidade para uns
com os colegas, para com os estudantes e com os nossos usuários de serviço. Perfeito, É verdade. né? Verdade. É isso mesmo. As nossas experiências, elas não são só cognitivas, como eu disse antes, né? Elas são, algumas delas são muito afetivas, né? E essa compreensão de mundo nos humaniza bastante. Então, quando a gente fala das profissões, que é algo muito instrumental, e é bom que seja, mas felizmente nós temos na nossa história, né, de formação profissional em saúde, uniprofissional, elas são muito boas. O que nós não precisamos agora nos preocupar. Nós temos profissionais que saem das nossas instituições muito qualificados do ponto de vista técnico, instrumental. Não é isso que nós estamos discutindo. Que bom que eles têm uma boa formação técnica instrumental para a gente poder discutir também uma formação que vai além da técnica e do instrumental, né? Que ela é política, que ela é isso, é humanizada, né? Quão generoso é esse profissional? Nós precisamos pensar nisso, né? Porque na lida, no cotidiano, com o sofrimento do outro e no cuidado com o outro, às vezes, mais do que o domínio técnico, é a generosidade que vai fazer a diferença, né? Na adesão, no agradecimento, no reconhecimento dessa profissão. Eu brinco e falo que, às vezes, a diferença está quando alguém fala assim, o meu fisioterapeuta, uma coisa possessiva, né? O meu médico, o meu enfermeiro, ali tem um sinal de amor, assim, né? Poxa, essa Com pessoa, certeza, ela com é minha, né? certeza. Porque a minha, ela se dedicou. E, às vezes, a outra, você não lembra o nome, você não sabe quem é. Uma vez eu estive lá, tinha uma pessoa, né? É bom que a gente seja de alguém, né? Verdade, professora. Professora, muito obrigada, tá? Pela palestra, pelas palavras, por esse debate incrível aqui, muito enriquecedor para todos. Se a senhora quiser dar suas últimas palavras, a gente tem muitos comentários, né? Que maravilhosa palestra, né? Muitas palmas. Nós só Ah, que temos a bom. agradecer. Se a senhora quiser falar mais alguma coisa, suas últimas palavras. Não, só que eu gostei muito do tema que vocês me deram, né? Não foi combinado, eu não sabia, eu fiquei muito feliz, porque eu acho que é uma oportunidade da gente pensar nossas profissões, né? Um pouco além do que é regulamentação, do que é mercado, do que é conhecimento técnico específico, né? Isso daí é como diz um antropólogo que eu gosto muito, ele fala, essas coisas é o que a gente pisa, né? Assim, a gente pisa nisso. Eu não posso perder energia e pensar que o grande resultado que eu vou ter é formar um profissional que tenha domínio técnico. Gente, isso daí já passou, né? Eu tenho que pensar, é um profissional que faça diferença, é um profissional que tenha capacidades, né, de interação e que seja, inclusive, bom o suficiente para alguém chamar de seu. Esse é o meu recado final. E agradeço muitíssimo a todos vocês pelas perguntas, né? Depois vejo com calma os Professora, comentários. E a você, Mayara, pelo acolhimento. Muito obrigada. E à universidade também. professora, nós que agradecemos a sua participação, tá? Muito obrigada pela palestra, a sua disponibilidade. E conte com a gente também sempre, tá bom? O nosso PET aqui agradece. A todos, muito obrigada. Fiquem de olho na programação que a gente tem ainda mini curso, tá? Temos as apresentações de pôsteres e as apresentações orais amanhã, tá ok? Pelos canais. Gente, muito obrigada. Professora Clélia, muito obrigada. Uma boa noite. Obrigada. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, minha gente. Obrigada.